Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Pecadores, de 2025. O filme foi escrito e dirigido por Ryan Coogler, que é mais conhecido por ter dirigido Creed e os filmes do Pantera Negra, e estrela o Michael B. Jordan, que também atuou em Creed e Pantera Negra, mas que eu sempre vou lembrar como o Wallace de The Wire, que ele fez quando ele tinha 15 anos. Pecadores é um filme que saiu muito do nada e eu provavelmente nem teria ido assistir se não fosse muita gente na internet e falando com a gente também sobre como era um dos melhores filmes que saiu em muito tempo. Porque assim, eu não vi o trailer do filme, eu só vi o pôster. E daí tem o nome Pecadores, Michael B. Jordan de regata com um monte de faísca voando pro todo lado, do diretor de Pantera Negra e Creed. Pra mim era só um filme de ação, sabe? Não que o Michael B. Jordan de regata não seja uma justificativa suficiente pra você assistir qualquer coisa. Mas aí todo mundo começou a falar que era um filme de terror também. Eu joguei no Google e o Google disse que era terror/aventura. Eu fiquei, que é isso, gente? E ainda acho que o Google mirou baixo, que pode ser terror, aventura, ação, musical, ele é tudo. Sei lá, talvez seja a estratégia de divulgação, né? Talvez a galera quer deixar ambíguo o gênero do filme, porque até o filme faz isso até certo momento, né? Ele começa como um filme de época, com momentos cômicos, com momentos mais filme de gangster, até que ele vira um terror na metade. Eu acompanhei pouco da divulgação do filme também, mas o pouco que eu vi tinha muito um ar de mistério, assim, sobre o que era o filme. Ele não revela muito. Mas aí as pessoas têm que ser criadoras de conteúdo, a gente tem que parar de criar conteúdo. Vamos descriar conteúdo, destruir conteúdo. Porque aí as pessoas começaram a surtar e já falar filmes parecidos com Pecadores pra você que gostou do filme. E aí só filme que já entrega de cara o tema do filme. E eu fiquei revoltada, cara. Mas é isso, apesar de já ter ido ver o filme sabendo sobre o que ele ia ser, e eu não sei se era pra isso acontecer, eu achei o filme muito bom, porque ele não é só da virada também. Ele é um filme muito completo, como eu disse. Ele tem terror, tem ação, tem humor, tem drama, tem música, tem bons personagens. É um filme foda, e eu concordo muito com a galera que tem falado por aí que até agora foi provavelmente o melhor do ano. Digo até mais. Digo que se não tivesse a virada de terror do final, eu ia adorar do mesmo jeito. Porque eu assistiria esse filme como uma história de romance tranquilamente. Porque tem vários casais carismáticos ali. Mas antes da gente falar mais sobre o filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Pecadores, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você tem acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Também apoia a gente, sempre muito importante. Vou liberar spoiler agora só do tema do filme, né? É difícil falar da trama sem falar sobre o que o filme é. Então estejam avisados sobre isso, vai ter uma spoiler zone depois pra falar de spoilers mais pesados também. Então é isso e vamos pra trama agora. O filme é de vampiro. Você quer elaborar? O filme se passa nos anos 30 e segue dois irmãos gêmeos interpretados pelo Michael B. Jordan, que são conhecidos pelos apelidos Fumaça e Fuligem. Os dois são veteranos de guerra que ficaram um tempo trabalhando com as gangues de Chicago e voltaram para a cidade natal deles no Mississippi com o objetivo de abrir um bar de blues para a população negra local. Na noite de abertura, ele chamou o primo deles, o Sammy, pra tocar blues pra galera. E a música que o cara toca é tão foda que, sem saber, ele acaba chamando a atenção de uns vampiros que, por acaso, estavam ali na região. E daí o filme vira uma situação meio um drink no inferno, com os personagens presos no bar e os vampiros do lado de fora. Esse é um filme com muita camada, muita temática diferente, mas a primeira que me pega é essa questão do misticismo do blues. Porque blues, assim, antigo, anos 20, pá, tem muita historinha. Essas coisas do tipo Robert Johnson, o cara que fez o pacto com o diabo. Várias músicas de blues são músicas felizes com letras bem macabras e bizarras. Muita coisa dessa tragédia do blues, assim, das origens, que até virou um tipo de clichê da cultura pop também, associar blues com magia e misticismo. E esse filme faz isso de um jeito muito bom. É basicamente um filme de terror e vampiro que se baseia nessa ideia de que blues é mágico. A introdução do filme fala sobre isso, né? É uma animaçãozinha falando sobre como tem essas lendas em várias tribos diferentes, de que tem uma pessoa que consegue tocar música tão bem que invoca os espíritos do bem e do mal, faz umas comparações assim. E é legal que esse elemento da magia, essa coisa magia barra religião, é tão presente
que quando os vampiros de fato aparecem, ninguém se espanta. É tipo, é vampiro, tá de boa. Nunca lidei com eles não, mas vamos lidar hoje. E outra coisa que me pegou de surpresa é que era um filme de época. Porque, de novo, a única coisa que eu vi era o pôster. E o Michael B. Jordan de regata não grita anos 30. Quando o filme abre com um carrão anos 30 chegando numa igrejinha, foi muito surpreendente pra mim. E que design de produção, né? Muito bom. Belíssimo. É tudo muito bem feito, tudo muito bonito. Tem vários cenários diferentes, né? O principal é o bar que eles vão abrir. Mas você vê que teve muito detalhe nessas cenas maiores também. A cidadezinha que eles visitam, a estação de trem, quando eles vão entrar em contato com o velho lá da gaita. Porra, é muito bom. A casa da mulher de um dos Michael B. Jordan é muito maneira também. Tem vários elementinhos místicos ali, eu achei incrível. E outra coisa que eu gosto também é que o filme tem dois Michael B. Jordan que estão usando o mesmo tipo de barba. E pra gente diferenciar eles, o filme coloca uma cor pra cada um. O Fumaça tá sempre usando um chapéuzinho azul ou uma camisa social azulada, e o Fuligem tá sempre com um chapéuzinho vermelho ou uma camisa social vermelha. Então a gente sempre sabe qual é qual ali. Mas é muito legal também porque as cores meio que representam a personalidade deles, porque o Fumaça é mais frio, mais distante, enquanto o Fuligem é o irmão mais fanfarrão, mais impulsivo. Eu não sabia que o Michael B. Jordan interpretava dois papéis. E eu fiquei muito confusa no começo. Porque quando eles se separam, eu ficava, não, o Fuligem é o Michael B. Jordan. Aí de repente me dava, não, o Fumaça é o Michael B. Jordan. Quem é o outro ator? Muito parecido. Pior que eu acho que isso é porque a integração dos dois nos mesmos planos é tão bem feita. Muito! A primeira cena deles é tipo um passando o cigarro pro outro e não tem corte nenhum naquilo. Eles fizeram um concurso de sósia do Michael B. Jordan no Estação. E isso pra mim é muito mérito da direção do Ryan Coogler aqui. O começo não me pegou muito porque a primeira cena tem um monte de susto baratíssimo, JPEG da morte, piscando imagem aleatória. Mas, eventualmente, o filme vai crescendo mais e os planos vão ficando cada vez mais impressionantes. Quando eles estão na cidadezinha, tem um plano foda que acompanha a filha do casal chinês que tem a lojinha atravessando a rua da cidade, indo chamar a mãe dela e depois troca pra ficar na mãe dela, voltando pra falar com o marido na lojinha principal. Tudo isso sem cortar. Mas pra mim a cena mais foda do filme, que é o tipo de cena que eu fico feliz de ter visto no cinema porque eu acho que isso vai entrar pra história, é quando o menino começa a tocar blues lá no bar. Cara, eu ia falar dessa cena agora. Eu não tava esperando. Eu achei aquela cena belíssima. É tudo lindo, tudo lindamente coreografado. E ela é meio esquisita. É um plano muito bem arquitetado ali, que é um plano sequência, que na verdade são vários planos diferentes costurados pra parecer uma parada só, mas efetivamente não tem cortes na cena. E é um plano que é muita maluquice anacrônica, né? Porque falando dessa coisa, quando a música é muito boa, ela transcende o futuro e o passado. E aí o moleque começa a tocar blues e vai começando a entrar vários elementos diferentes, do futuro e do passado. Entra uma galera do passado fazendo uns ritual, entra uns malucos com guitarra elétrica, do nada entra uma balada, e a música começa a ficar integrada em outros tipos de música também, com batidas de música antiga, de música folclore, mas também com umas paradas mais eletrônica. Vai tudo misturando numa coisa só ali, em um plano único, passeando pelo bar, enquanto a gente vendo tudo isso acontecendo, pra acabar com a galera meio que num ar livre, com tudo pegando fogo. É uma parada muito maravilhosa. E o filme fala muito, no geral, sobre ancestralidade e essa cena representa muito isso. Tem vários elementos culturais muito fortes ali que são lindos de assistir, assim, um trabalho incrível de figurino também, de maquiagem, muito foda. A única coisa que eu acho meio zoada nesse filme na parte técnica é que eu acho que ele tem aquela montagem muito explicativa. Você vai falar da mesma cena que eu. Eu nem tô lembrando de cena específica, mas é aquilo. Toda vez que algum personagem menciona alguma coisa que aconteceu antes no filme, entra um insert daquilo. O que mais me incomodou, que foi no meio de uma cena muito bonita, muito sensível, que é quando a mulher do Michael B. Jordan tá pedindo pra caso ela seja infectada, pra ele matar ela antes, e ela fala, eu tenho alguém pra encontrar, e você também. E é óbvio que a gente tá falando do filho deles que morreu, porque a gente viu toda uma cena sobre isso. E aí corta pra um flashback de 1 segundo,
do túmulo da criança. E eu falei, gente, sério? Vocês estão de sacanagem, cara? Outra coisa que me chamou a atenção, trilha sonora, eu achei incrível. A trilha sonora instrumental mesmo, que é uma parada que faz tempo que nenhuma me chama muita atenção. Mas, cara, esse filme eu peguei pra ouvir depois que eu cheguei em casa, porque a trilha inteira é meio blues também, é meio inspirada em blues. E é quase uma trilha tensa, meio horror synth, só que só usando tipo um violão e um violino ali. É muito atmosférico, combina muito com o filme e eu achei foda. Mas é isso, né? O filme, a primeira metade dele é ele apresentando vários personagens diferentes pra gente, todas as dinâmicas dele ali. Eu acho todos os diálogos muito bons, porque é um começo que serve pra gente conhecer a história dos personagens, mas nada é muito expositivo. Tudo vai surgindo de uma maneira muito natural ali nos diálogos. E eu gostei dos personagens no geral. Eu acho que eu gostava de todo mundo nesse filme. Todo mundo é muito interessante, todo mundo é bem construído, todo mundo é carismático. Os protagonistas do filme são os gêmeos, né, interpretados pelo Michael B. Jordan, e o começo do filme coloca muito os dois como os fodelões, os figurões que vieram da cidade grande. E tem várias ceninhas assim legais, tipo eles comprando o terreno de um cara racista e peitando o velho, meio que pegando em armas contra ele. Tem a cena que uma cascavel aparece no caminhão, eles só matam um bicho muito rápido, de um jeito meio coordenado ali. O Fumaça atira nos malucos que tentam roubar o caminhão dele, sem nem pensar duas vezes. Várias cenas que estabelecem bem os dois como esses gangsters. Mas eu amo que eles atiram nos caras, mas ao mesmo tempo eles dão dinheiro pra cuidar dos caras. Porque gangster sim, protetor também. E o Michael B. Jordan manda muito, porque dá pra ver a diferença nos dois, assim, do jeito que eles se portam, né? É como eu disse, o Fumaça é o mais profissional, que tenta proteger mais o irmão. Isso vem do histórico da família, que a gente descobre que o Fumaça protegeu o Fuligem do pai abusivo deles. E o Fuligem é mais malandro, mais desbocado, que a gente vê bastante também na relação dele com o Sammy, que ele vira um tipo de mentor ali. Sinceramente, Michael B. Jordan, um dos melhores atores da atualidade. O Sammy tem um dilema legal porque ele é filho de pastor e o pai dele quer que ele siga na religião, mas ele quer largar a vida da igreja pra viver da música, do blues, que é considerado música do diabo. O ator manda muito bem e ele canta muito também, isso eu achei legal, porque ele tem uma voz muito grave, mas no começo do filme todo ele tá muito tímido, né, retraído na dele. Daí quando ele pega o violão no carro e começa a cantar a primeira música, muda completamente. O Fuligem fica chocado como o cara canta e toca bem, e a gente fica meio chocado também, porque não tinha nada que mostrava isso, né? Cada um dos gêmeos também tem uma treta amorosa com uma personagem diferente. A Mary é uma personagem complexa, porque ela é branca, mas ela tem um pai ou avô negro. E daí tem um monte de questão racial da época, que o Fuligem largou ela pra trás, porque se eles namorarem, ela vai virar alvo dos racistas também. Então é um jeito dele proteger ela, mas ela fica puta com ele, porque ele só largou ela pra trás. Eu fiquei surpresa que do nada tava a menina do A Escolha Perfeita no filme. Mas é legal quando ela entra no bar, aí os personagens todos estão querendo tirar ela dali. A gente acha que no começo é por causa do climão, né? Porque ela é ex-namorada, brigada e tal, mas também é pra proteção dela. Porque se os Ku Klux Klan descobrirem que ela tá lá, eles vão matar ela também. E a Annie é a mulher do Fumaça e a caracterização principal dela é que ela é uma mulher espiritual, que mexe com as magias, com os voodoo, com os espíritos. E acaba sendo um personagem muito importante quando aparece vampiro na trama, porque ela é a especialista do assunto, que vai explicar as regras como enfrentar os vampiros. O que é legal, porque não é um tipo de personagem que você esperaria ter num filme que se passa nos anos 30, mas faz sentido, porque vampiro é folclore, tá aí há muito tempo. É uma personagem que logo nos primeiros instantes você já vê que ela tem uma aura de mistério ali, uma coisa mística. Eu achei ela incrível. Daí tem o personagem do velho da gaita, que é meio que a figura cômica, é o músico velho bêbado que o drama dele é que ele não quer tocar no clube novo, mas no momento que oferecem cerveja pra ele de graça, ele é comprado com cerveja importada, ele só não tem mais drama nenhum, ele só tá lá de curtição fazendo piada. E tem outro personagem que eu achei legal também, que é um personagem pequeno, que é irônico porque ele é um cara grande, que o nome dele é Pão de Milho, não é um negócio assim? Pão de milho é muito bom. Ele é interpretado por um cara que fez várias temporadas de CSI Miami. Olha, então você é especialista no pão de milho. E é bom que ele é só, tipo, um trabalhador rural muito grande que eles contratam pra ser o segurança e acaba sendo meio que uma figura cômica junto com o velho bêbado, até ele não ser. Até perder a graça. Até perder a graça. Mas é porque o filme vai ficando mais sério quando os vampiros chegam, né? Mas acho que apresentando os personagens e tal, a gente tem que entrar na spoiler zone pra continuar falando, porque não dá pra seguir mais. Então vambora. You've just crossed over into the spoiler zone.
Outra coisa que eu acho legal desse filme, a trama se passa toda em um dia, e o filme faz uma parada que eu geralmente não gosto, que é a primeira cena é o final, que eles colocam no começo pra criar um mistério. E acaba que isso só entrega o final do filme pra gente, né? Mas nesse caso eu acho que funciona, que a cena inicial é o Sammy chegando na igreja do pai dele, né? Todo ferido, com o violão quebrado, e é meio enigmática, não fala muito o que rolou, a gente não sabe sobre o que é o filme ainda, a gente não sabe se os outros personagens sobreviveram com essa cena, e não sabe nem se o Sammy tá vivo, tá zumbi, o que tá acontecendo com ele, então acho que funciona. Mas é óbvio também que um dos temas principais do filme é sobre racismo e liberdade. É Mississippi dos anos 30, então é óbvio que ele passa num ambiente muito segregado, muito racista, mas eu gosto também que não é um filme que mostra todos os personagens miseráveis sofrendo o tempo todo. Como eu disse, ele coloca o Fumaça e o Fuligem em posição de poder ali na cidade de alguma maneira. Eles são uns manda-chuva lá da gangue de Chicago. Mas a gente vê o racismo acontecendo com eles nas entrelinhas, né? É o cara que chega atrasado pra negociar o terreno com eles e é muito passivo-agressivo. Quando eles estão na cidade, andando na rua, a gente consegue ouvir umas frases racistas sendo ditas de um lado ou de outro ali. E tem momentos que entram mais nessa coisa triste. Toda a cena do cara, do velho da gaita, saudando os amigos dele que são todos prisioneiros trabalhando. Ele conta a história do amigo dele que foi assassinado pelas autoridades. Tudo isso com os efeitos sonoros ilustrativos surgindo por baixo ali de um jeito lúdico, criando uma cena tensa ali. Então acho legal que ele toca no tema, mas também de um jeito que não faz os personagens serem todos sofridos. E eventualmente também essa questão de Mississippi, de herdar muita coisa da escravidão ali, acaba afetando o plano do Fumaça e Fuligem também. Porque é aquilo, a maioria do público deles trabalha nos plantation ainda, mas eles não são pagos com dólares, eles são pagos com um tipo de moeda local esquisita. E aí que começa a ter uma divergência ali entre os irmãos, né? Porque o Fumaça fica puto, que eles não estão ganhando em dólar e que eles vão quebrar em breve. Mas o Fuligem fala que a gente tem que aceitar esse dinheiro dos caras porque é o dinheiro que eles têm. Senão a gente não tá aqui representando a liberdade que a gente quer representar pra esse povo. E é muito maneiro também que, além de toda a reflexão que isso promove, isso é muito bem costurado na trama dos vampiros. Então, uma coisa vai desencadeando a outra. Então, tudo que é apresentado tem algum propósito na trama. E isso é muito interessante também. Mas vamos falar dos vampiros então, né? Que também é uma parte muito legal do filme. Outra coisa que eu fiquei levemente decepcionado, os vampiros são apresentados numa cena que a gente vê o vampiro irlandês correndo debaixo do sol, todo pegando fumaça, prestes a pegar fogo, pedindo abrigo pra um casal que são membros da Ku Klux Klan. Muito sutil isso, inclusive. A gente vê, tipo, os trajes dele ali pela porta, e o vampiro irlandês percebe isso e usa isso pra manipular os dois. Porque ele tá sendo caçado por membros da tribo Choctaw. Aí os caras da Ku Klux Klan acolhem o vampiro branco e expulsam os nativos do terreno, que são os nativos caçador de vampiro, que tem um visual muito foda e eu queria ver mais deles, mas eles nunca mais aparecem no filme. Mas eu gosto dessa cena toda como essa crítica também, né, que tipo, os caras da Ku Klux Klan, eles preferem abrigar um vampiro do que dar voz pro nativo americano. Mais uma vez, é uma crítica social muito bem construída e que serve não só para ser crítica social, também é um condutor muito importante da trama. E aí que eu acho que o filme faz outra parada esperta, que eu acho que seria muito óbvio ele pegar esse caminho de colocar os vampiros como uma metáfora pra Ku Klux Klan, fazer vampiros racistas, mas não é por esse caminho que ele vai. A Ku Klux Klan tá no filme também, eles também são vilões e são vilões à parte dos vampiros. Até porque toda vez que eu vejo alguma coisa tipo o Exorcista do Papa, que, vamos colocar a Inquisição Espanhola, mas era demônio, eu sinto que tá passando pano historicamente, sabe? Exatamente. Esse filme não faz isso. Inclusive o vampiro irlandês, ele não é racista. Eles até falam isso na discussão, né? Que uma das seduções do vampiro ali pra galera é que se eles dominarem o mundo, vamos ser todos iguais. Tu quase dá razão pros vampiros em algum momento. Eu sempre dou razão pros vampiros, cara. Eu acho que o vampiro irlandês, ele só errou de chamar a galera da Ku Klux Klan pra trupe dele. Não tinha que ter chamado, tinha que ter matado mesmo. E aí acaba que é isso, o objetivo do vampiro irlandês não é ódio, não é racial, não é nem vou matar os humanos. Ele tem um objetivo diferente pra vampiro também, que é que ele quer se reconectar com os antepassados dele. Fica muito implícito que ele é um vampiro ancião da Irlanda antiga, antes do cristianismo chegar, né? Aquela parada celta que eu acho que era na região. Tem um diálogo dele no final sobre o Pai Nosso, que é isso, que ele fala tipo,
Meu avô aprendeu isso direitinho, igual os malucos ensinaram pra gente. E tem o dinheiro, as moedas de ouro anciã que ele carrega com ele, que mostra que ele é muito antigo. E aí o objetivo dele é usar a música do Sammy que transcende o tempo pra conseguir entrar em contato com os antepassados. Eu acho que é uma ideia completamente diferente, assim, pra um vampiro. E acho até legal também esse lance da religião, porque meio que justifica por que religião é o único clichê de vampiro que não funciona contra esses vampiros aqui. Porque tem isso, né? Apesar deles terem um objetivo diferente e terem um visual razoavelmente diferente também, que eles parecem mais demônios, eu acho. Eles têm o dentinho e tem o olho que fica vermelho. Mas eles têm uma coisa meio demoníaca mesmo. Mas tirando essas pequenas diferenças, eles meio que seguem as regras de vampiros normais. E é até legal como o filme consegue fazer piada com essas paradas, né? A principal delas é o lance do vampiro ter que ser convidado pra entrar. E aí tem várias cenas que são meio tensão e meio comédia dos vampiros tentando entrar no bar. Outra cena que eu achei bizarra são os vampiros brancos chegando no bar e fingindo ser uma banda que toca country. E todos eles sabem tocar muito, por algum motivo. Eu não acho que aquele casal da Ku Klux Klan sabia tocar música e sabia tocar música bem. Mas às vezes é porque os vampiros têm toda a memória um do outro, às vezes se um sabe tocar violão, todo mundo sabe tocar violão. E eles têm esse negócio, essa conexão mental do vampiro líder com os subordinados dele ali. Sim. Então, verdade, ele pode ter só transmitido ali, controlado. E aí o resto das fraquezas tem tudo, né? Fraqueza ao sol, tem muito destaque pra plano de sol o tempo todo no filme, o sol se pondo. Eles têm fraqueza a alho, que é usado em alguns momentos também. Tem fraqueza a estaca de madeira enfiada no peito, mas até aí a maioria das pessoas tem também. E eu gosto disso, né? Os personagens desse filme não são burros. Que os vampiros, eles obviamente são suspeitos e eles não deixam a galera entrar. E eu acho engraçado que eles não dão a permissão pra galera porque eles são vampiros, mas sim porque eles são brancos. Eles entrando no bar, é o que o Fumaça fala, se alguém olhar pra mulher do cara demais, se alguém dar um esbarrão em um, pisar em um sem querer, ele criar confusão, melhor não ter. Mas aí volta na questão do dinheiro, né? Porque eles precisam desse público entrando lá também pra conseguir pagar as contas. Mas é até engraçado porque os próprios vampiros não têm também dólar. É uma moeda de ouro anciã, mas que pelo menos já paga alguma coisa, né? Já dá pra trocar por dólar. Eventualmente a galera começa a virar vampiro e entra no bar. E eu fiquei muito surpreso, né? Já entrando em spoilers bem mais pesados, que o Fuligem é um dos primeiros a morrer. Mas até que faz sentido, porque ele vira vampiro, né? Então vira tipo um gêmeo contra o outro, eventualmente. E o Fumaça, que era o irmão mais cético desde o começo, tem que lidar com essa situação de vampiros. Mas muito fácil pôr o Michael B. Jordan pra ser o primeiro a morrer quando tem dois, né? E é aquilo, ele é o primeiro a morrer, mas ele continua no filme, né? Que ele vira vampiro também. Todo mundo vira vampiro. E eventualmente tem um exército de vampiro do lado de fora. Mas eu acho legal isso, né? Que, tipo, os personagens tomam atitudes inteligentes. Depois que eles sacam que é vampiro, eles fazem essas ceninhas, né? Pra tentar identificar se alguém ali dentro é vampiro. Faz todo mundo mascar um alho. E a diva que não quer mascar um alho porque ninguém quer mascar um alho. Eu achei muito bom. Não, isso eu achei estúpido. Que a garota cria um drama pra no final ela só realmente não ser vampiro. Ela tava de drama mesmo. Mas alho cru... Deus me livre, eu acho muito engraçado que o cara fala, pô, mas não tem nem como ser em conserva, não, cara, tem que ser o cru. E aí o bêbado vai mascar o alho, ele começa a tossir e todo mundo acha que ele é um vampiro, mas ele só tá reagindo muito forte porque ele tá bêbado. Mas eu acho legal que tem seus dramas ali também, né? O Fumaça perdeu o irmão dele, a chinesa mandou o marido pra fora e ele foi transformado em vampiro também. E eu sempre gosto quando tem esse conflito de ser a pessoa que você ama ali, só que não é mais a pessoa que você ama. Aham. Mas na verdade até é, só que ela é vampira agora. Então é um conceito confuso, porque as pessoas ainda têm a consciência delas, ela tem a personalidade delas, mas com um instinto assassino ali incontrolável. Então eu gosto dessa relação ali entre os transformados e os sobreviventes ainda. E eventualmente isso chega num nível que a mulher chinesa só manda todo mundo entrar pra bater nos vampiros. Perdeu a paciência. Se eles tivessem só ficado sentadinhos ali esperando o sol nascer, Sobrevivia geral. sobrevivia geral, mas até a noite seguinte, né? Então ela só resolveu arrancar o band-aid mesmo. Ah, vamos matar, perdi a paciência, foda-se, vambora. E eu gosto muito desse confronto final também, né? Que são vários momentos muito bons acontecendo em cenas de ação que são muito bem dirigidas, tudo muito compreensível. A chinesa mata o vampiro e pega fogo ao mesmo tempo numa cena bizarra.
bizarra. E muito violento, né? É. Muito sangue. Não tava esperando que o filme ia ser tão violento assim. Gostei. O Fumaça e o Fuligem lutam um com o outro, mas o Fumaça não consegue ser ferido por causa de uma simpatia que a mulher dele fez mais cedo. E ele também não consegue matar o Fuligem, porque ele tem esse instinto de proteção com o irmão. E eventualmente tem um confronto, né, do Semi, que vira o protagonista do filme no final, com o vampiro irlandês. Eu acho bonito isso, porque o vampiro leva ele pra um lago, começa a afundar ele lá, que é uma cena de batizado irônico, né, porque o menino quer sair da igreja e o cara fica fazendo esse jogo com ele. E eventualmente o cara dá com um violão na cara do vampiro e o violão tem uma parte prateada, que no final era prata de verdade, né, que também danifica vampiros. Isso é muito maneiro. É o Blues criando o problema, mas resolvendo o problema também. Então, chegando na sessão final do o que mais tem no filme aqui, pra comentar umas partes a mais que eu não consegui encaixar em outro lugar do roteiro. Primeiro que eu gosto muito do passado dos irmãos, né? Que fica tudo muito implícito com diálogos espertinhos no filme. E nunca é dito de maneira expositiva que eles roubaram o dinheiro da máfia de Chicago. Mas é isso que fica aparente, né? Que eles pegaram a máfia italiana, a máfia irlandesa, e meio que roubaram dos dois e foram embora pra fazerem um achar que um roubou o outro. Então deram um grande truque lá. Eu amo que a forma que o roteiro fala isso pra gente é que eles servem no bar vinho italiano e cerveja irlandesa. Cara, e eu gostei tanto dos personagens, achei eles tão carismáticos que eu veria uma prequel deles dando golpe na máfia de Chicago. Precisa nem de vampiro. Não? Só um filme de faroeste, assim, mesmo, de golpe. Ia ser ótimo. Como a gente disse no começo, é um filme meio musical também. Tem várias sequências que os personagens cantam e tocam música. Tanto os vampiros quanto os humanos também. A casada que pega o Semi. Amei que ela chega na festa e ele pergunta: e aí, vai cantar hoje? Aí ela, ai, não sei. Aí dá 2 segundos, ela não só tá cantando, ela tá fazendo uma performance enorme em cima do palco. Maravilhosa. Eu gostei da dança dos vampiros também, que eles estão uma coisa meio ritual, meio dança irlandesa clássica, e aí eles estão tocando, dançando em círculo, uma cena muito bonita também, achei bem maneiro. Tem toda a subtrama da Ku Klux Klan também. Pra mim foi um dos melhores momentos do filme, né, que acontece que o babaca que vendeu o terreno pros Fumaça e Fuligem, ele é chefe da Ku Klux Klan, e ele ia atacar o lugar na manhã seguinte da festa, mas como os sobrinhos dele viraram vampiros, os vampiros contaram tudo pro Fumaça. O que acaba dando um tom trágico também pro filme, né? Que a gente vê que mesmo esses caras que estavam ali, tipo, os empoderados da cidade, o plano deles estava fadado ao fracasso por causa dos racistas figurão da cidade. Mas aí a gente recebe um final bem satisfatório, que é o Michael B. Jordan metralhando a Ku Klux Klan inteira em uma cena muito bonita. Uma coisa meio gladiador. Ele morrendo ali, se reencontrando com a família que tá morta. Não, e eu gostei muito dessa cena porque é tudo que foi estabelecido sobre eles, né? Foi veterano na Primeira Guerra Mundial, então ele pega um rifle de longa distância e atira nos malucos. Trabalhou com Al Capone, ele puxa Tommy Gun, igual do Al Capone, dos gangsters de Chicago pra metralhar os caras. E eu também achei que é muito uma referência a Jorge Romero, porque a gente tem o final famoso do Noite dos Mortos-Vivos, né? Que o Ben, o único cara negro, sobrevive, mas aí chegam os caipiras lá e matam ele achando que ele é um zumbi. Nesse é o contrário. Os Fumaça sobrevive e quando chega os caras pra matar ele só mata todo mundo que chegou ali também. Essa cena é muito foda. E quando eu achei que o filme tinha acabado, ele continua surpreendendo, porque ele no final corta pros anos 90 pra mostrar que o Sammy virou um músico de blues famoso, interpretado pelo Buddy Guy, que é um desses últimos dinossauros do blues que estão vivos ainda hoje também. E ele reencontra com os vampiros que sobreviveram, né? Que é o Fuligem e a namorada. E ele toca a música que ele tocou pro cara no carro do começo. E eu achei que ele fosse ser atacado, mas não. Foi um encontro amigável ali. Eles respeitam o Sammy, cara. Trocam uma ideia ali e vão embora na paz. Eu acho que termina num ponto bonitinho, assim, até, né? Que os dois refletem como foi o melhor dia da vida deles, né? O Fuligem fala, foi o último dia que eu vi meu irmão, o último dia que eu vi o sol. E o Sammy falando, porra, foi o único dia que eu me senti livre de verdade. Então, pô, termina com um toque legal, assim, no filme. Sério, filmaço. O filme tem uma mensagem incrível, o filme é emocionante, o filme é engraçado na medida, nos momentos que ele tem que ser, violento. Cara, pra mim ele só não é perfeito por causa das cenas expositivas. Cara, eu gostei demais. Acho que é isso, né? É um filme que é muito carregado pelos personagens, pela música. Como eu falei na introdução, é um filme que tem de tudo ali, mistura de vários gêneros. E, cara, eu me amarrei. Foi uma experiência foda. Qual categoria se coloca, Karina? Clássico. Pra mim é clássico também. É o tipo de coisa que eu fiquei feliz que eu vi no cinema. É o tipo de filme que no instante que ele acabou, eu pensei, quero ver de novo.
Tinham duas senhoras que estavam atrás de mim no cinema, que eu ouvi elas comentando no banheiro depois, que foi muito engraçado. Que elas estavam, por isso que não dá pra ver os filmes que você escolhe. Tava bom, até virar aquela sangueirada toda. Eu achei engraçado.